Vamos começar pelo Corinthians. Corinthians que segue na zona de rebaixamento. Corinthians que pode pensar o seguinte: como é tranquilo virar a chave para a Copa do Brasil. Eu já disse aqui, chaves elas funcionam muito bem quando são de fenda. Chaves funcionam muito bem quando são de boca. Chaves funcionam muito bem quando você tem interruptores. Quando você está falando de futebol, nem sempre esta é uma condição tranquila. São competições diferentes, mas o time é o mesmo. Alô, Pedro Ramiro, boa tarde. Fala, Elia, um abraço a você, um abraço ao amigo ligado na Rádio Bandeirantes. O bastidor político do Corinthians segue movimentado e o presidente Augusto Melo se manifestou sobre o processo de impeachment que foi protocolado no Conselho Deliberativo do clube. Disse que não vai permitir que artifícios políticos desviem o clube do maior objetivo, que é o sucesso dentro e fora de campo, disse o presidente Augusto Melo. Fato é que dentro de campo o Corinthians terá de gastar, porque o Kaká, zagueiro, atingiu a meta de jogos, a meta de minutos dentro de campo, mais de 2.200 minutos, são 30 jogos com a camisa alvinegra, e agora o Corinthians vai ter de pagar cerca de 11 milhões de reais pela contratação do Kaká ao Tokushima Vortis do Japão. Estamos de olho nessa situação. Corinthians que já viajou ao Rio Grande do Sul para se preparar em Porto Alegre para o duelo contra a equipe do Juventude na quinta-feira. Grande abraço, Elia! Corinthians! Pois é, um duelo duro, duelo complicado entre Corinthians e Juventude. O Corinthians realmente é favorito diante de um Juventude que agora é treinado pelo Jair Ventura. Não se esqueçam, Jair é um técnico propositor e olha, por mais que o orçamento do Corinthians seja maior e melhor, por mais que a estrutura do Corinthians também seja maior e melhor, por mais que o elenco seja um elenco muito mais caro do que o do Juventude, você não tem a garantia orçamentária de que o resultado é diretamente proporcional a este orçamento, para desespero de qualquer um que é gigante. Gigantes como o Corinthians, gigantes como o Flamengo, eles têm a garantia de estrutura, tem a garantia de poder pagar tranquilamente a sua folha de pagamento pela capacidade que tem de gerar recursos, mas você não tem garantia sobre o resultado. Aliás, quero abrir e fechar parênteses aqui para, infelizmente, divulgar a morte do Esquerdo, que é um jogador do Nacional, que infelizmente teve parada cardíaca durante o seu jogo contra o São Paulo e teve morte cerebral. Infelizmente, esse tipo de situação ela acontece, esse tipo de situação dentro do esporte para atletas que têm problemas cardíacos e que, infelizmente, continuam a manter a sua atividade em alto rendimento, elas têm uma probabilidade maior de acontecer. Vou ouvir o técnico do Coritiba, Jorginho, emocionado, falando a respeito. Antes de qualquer pergunta, me permitam falar algo aqui. Eu quero dar os sentimentos aqui para a família do Esquerdo, aos pais dele, Nelson e Sandra, a esposa Selena. Com quem ele teve uma filha de 2 anos e meio e um filho recém-nascido. A gente lamenta muito, porque para a família a gente sabe que não vai ser fácil. Eu sou um avô hoje, poderia imaginar perder um filho. Não existem palavras nesse momento. A gente só pede a Deus que possa consolar a dor do coração da família, principalmente dos pais e da esposa. As crianças ainda não entendem ainda, mas que possa consolar o coração delas também. A dor da saudade, a dor da perda. E estaremos sempre em oração pela família para que eles possam passar por esse momento extremamente difícil.
É isso, faço minhas as palavras aí do Jorginho, técnico do Coritiba, em relação ao falecimento do jogador esquerdo.